sonora lá, coisa que ele não falou. Põe aí, vamos ouvir. O Ciro tenta responsabilizar o PT pela eleição do Bolsonaro. É a terceira campanha que ele não passa. Ele quer anular o PT para ir para o segundo turno? Não. O Ciro vai disputar com o PT outra vez. Agora, qual é o papel do Ciro? É lamentável, porque eu tenho gratidão ao trabalho do Ciro comigo. Mas é lamentável que ele esteja fazendo o discurso que a extrema-direita faz nesse país a vida inteira para ver se ele consegue ganhar os votos que não votaram no Alckmin e votaram no Dória. Eu queria dizer ao companheiro Ciro Gomes que com esse discurso ele vai ter menos votos nas próximas eleições do que ele teve em 2018. Foi isso que ele falou aqui e tal. Ele tem medo do Ciro, na verdade. Ele não quer bater diretamente no Ciro, porque ele tem medo do Ciro. Do jeito que ele bate nos outros, ele não bate no Ciro, porque ele tem medo. Tenho gratidão ao Ciro e tal. Tem gratidão, mas tem raiva também. Porque, o Ciro não passa no primeiro turno por causa do PT e daí por diante e tal. Enfim, ele isenta sempre. Ele é o bambambam, ele é o injustiçado, ele é o perseguido e tal. E os outros são sempre os caras que são pedra no caminho dele. Pois não, Ciro, o que você teria a dizer ao presidente Lula? Que perguntaram para ele: o presidente, o senhor tem pretensões políticas? Mas como pretensão? O cara tem que responder a 9 processos. Não é só Guarujá, sítio. Guarujá, ele falou, não, tinha um apartamento lá, mas o triplex não... Chegou a dizer pro Moro que quem queria comprar o triplex era a mulher dele, que não estava ali para responder, porque, infelizmente, ela tinha morrido, então não dava para chamá-la líder do processo. E me disse que o sítio era do Jacob Ittar. Isso também não é problema meu, é problema da justiça, e dele e da justiça. Mas ele tem mais um monte de processo para responder. Então não é perguntar se ele vai ser candidato, é perguntar se ele pode ser candidato se ele responder a todos os processos da justiça e sair isento dos processos. Datena, o Lula não está nada bem. O Lula padeceu daquele fenômeno humano, embora para estadistas isso seja indesculpável, que é popularidade demais, bajulação demais, incenso demais, poder demais. Virou um deus, perdeu os amigos que tinham autonomia crítica perto dele, o Márcio Tomás Bastos, o Guxiquem, pessoas que diziam para ele, olha, Lula, menos e tal, e de repente tomou-se de muito ódio, o que é compreensível, um cara que andou na carruagem da rainha da Inglaterra, tendo a origem modesta que ele tem, enfim, de repente vai bater na cadeia e fica ali isolado por mais de 500 dias e levado à execração pública em amplos setores da opinião brasileira. Eu compreendo com a minha alma como é que se corrompe um homem com a estatura, com a história do Lula. Agora, esse ódio está tirando ele da percepção da realidade, porque o que está acontecendo realmente no Brasil, qualquer pessoa minimamente inteligente pode observar. Se a gente quiser, é só o testemunho do nosso povo que está nos ouvindo. Nestas últimas eleições, São Paulo, o lugar onde nasce o PT, onde nasce o Lula político, São Paulo deu 70% dos votos ao Bolsonaro no segundo turno. O Rio de Janeiro, que deu muitas vitórias ao Lula, deu 70% de votos ao Bolsonaro no segundo turno contra o PT. Minas Gerais, que deu vitória para Dilma, uma desconhecida que o Lula impôs pela popularidade dele, sem nenhuma vivência, as pessoas vão votar por causa do Lula, etc. Se isso não for verdade, que caia a minha língua. Estou falando coisas rigorosamente que o testemunho de milhões de brasileiros pode vir em meu socorro. Pois bem, de repente, 70% de Minas vota no Bolsonaro contra o PT, 70% do Sul vota no PT, 70% do Norte e do Centro-Oeste vota no Bolsonaro, que eu estou dizendo. Todos esses votaram. E tudo bem? Agora, de repente, para o Lula, esse povo, que era um povo que votou conosco a vida inteira, vira fascista, chama o povo de gado. Isso é que a burocracia corrompida do PT, que o Lula apodreceu, está fazendo. E eu estou noutra. Eu acho que nós precisamos ter muita humildade para entender o que aconteceu com o povo brasileiro, para ser vulnerável a votar num cara sem projeto, sem biografia, sem experiência, cercado de banditismo por todos os lados, seja a roubalheira miúda da mamatinha de roubar dinheiro do gabinete, seja a conexão com as milícias do Rio de Janeiro, com o negócio de morte, de Queiroz, etc. E o nosso povo votou nesse homem. Se a gente não entender com muita humildade o que aconteceu, e eu entendo, a Dilma destruiu a economia brasileira. É simples de ver o número. Em 2015, o Brasil caiu 3,2% a economia e em 2016 caiu 3,5% a economia. Sabe quando foi que aconteceu isso na história do Brasil? Nunca.
Sabe qual é a consequência Sem prática? pandemia, hein? Não tinha pandemia, não tinha guerra, não tinha nada. Puro desastre, incompetência e basicamente estelionato eleitoral. Foi lá fazer o oposto do que tinha anunciado na campanha. No dia seguinte da reeleição da Dilma, a Dilma meteu uma tarifa, aumentou a tarifa de energia elétrica em São Paulo em 30%. Sabe, o câmbio, que mexe com o preço dos remédios, dos eletroeletrônicos, da passagem de ônibus por causa do diesel, a taxa de câmbio, que era R$ 1,75 quando ela tomou posse, virou R$ 4,00, sem pandemia. Não é? Ela nomeou o Levi, do Bradesco, para tomar conta da economia brasileira e botou a taxa de juros em 14,25%. Aí o Lula tinha expandido o crédito de 15% para 55% do PIB, o povo foi ao consumo na confiança de que aquele tempo ia continuar. De repente, com a Dilma, todo mundo perde a renda, perde o emprego e o crédito virou, sabe o quê? Isso é que o Lula quer que as pessoas não falem. Sabe, na mão do PT, 70 milhões de pessoas foram para a humilhação do nome no sujo no SPC. Aí bota em cima dessa tragédia de humilhação com o nome no SPC, de perda do emprego, que era 4%, virou 13%. O mesmo partido. Ninguém votou na Dilma pela obra da Dilma, votou na Dilma por gratidão ao Lula, porque acreditou na promessa do Lula, etc, etc. Aí, em cima dessa grande fraude, você mete a notícia da corrupção. Ah, é perseguido. Tudo bem, eu denunciei muitas vezes que o Moro pesou a mão no Lula, fraudando a lei. Eu nunca deixei de denunciar isso. Mas, meu irmão, o Palocci era o braço direito do Lula. O Lula quer fazer o povo de abestado. O Palocci era o braço direito, era o homem a quem o Lula entregou o comando da economia brasileira. E é réu confesso, ninguém está fazendo injustiça com o Palocci. Delação premiada. Devolveu, Datena, 100 milhões de reais subtraídos do dinheiro do povo brasileiro. E o Lula quer que o povo pense que agora que eu estou falando coisas que para me associar à direita. Espera um pouquinho. O Meirelles agora, então, é o líder da Internacional Socialista, o homem que comandou o Banco Central. O Lula concentrou na mão de 5 bancos 82% de todas as transações financeiras do Brasil. Sabe onde é que existe isso no mundo? Em canto nenhum. Nesse momento de pandemia, o crédito não chega na microempresa, que está quebrando como mosca numa churrascaria, naqueles aparelhos elétricos da churrascaria, da beira da Dutra aí, estão destruindo microempresas na conta de milhões, porque o crédito não chega. Por quê? Porque 5 bancos estão com R$ 1 trilhão público do Caixa do Banco Central e, no fim da tarde, emprestam para o governo uma operação compromissada que não foi o Meirelles, que não foi o Guedes que criou, não. Foi o PT. Quer dizer, tudo isso na cara da freguesia. E o camarada, é como você diz, isso aí, vamos lá, o patrimônio, ele faz uma insinuação comigo. Ele se esquece que quando eu fui ministro, eu fui lá pedir demissão a ele, dizendo que o salário não era suficiente para minhas despesas. Porque você tem que ter 2 casas, fui lá e pedi demissão. Porque me mandaram um cartão corporativo para eu usar para não sei o que e tal, eu não gosto dessas imoralidades, devolvi o cartão corporativo, tudo isso está no Diário Oficial. Aí devolvi o cartão corporativo e dizer, Lula, me desculpe, eu não posso continuar porque o meu salário não paga a conta de 2 casas, a educação dos meus filhos, etc, etc, embora seja um salário muito acima do povo. Aí disse, não, rapaz, não sei o que e tal. Aí no dia seguinte me nomeou para o conselho de administração da Cesita, onde eu ganhava 2,5 vezes ou 3 vezes como ministro para fazer uma reunião por mês. E depois eu saí da Cesita porque ela foi privatizada e eu fui para o conselho de administração de Itaipu. Isso ele esquece porque ele virou um leviano, ele virou um mentiroso. O Lula, o problema das palestras é o seguinte, é R$200 mil uma palestra do Lula. Eu vivo dando palestra, sabe quanto custa? 15 mil, 25 mil reais. E eu especulo com profundidade sobre a evolução da taxa de câmbio, porque eu estudo e tal. O Lula era uma presença publicitária, porque não é o mais forte do Lula, propriamente, refletir sobre coisas estratégicas, que não é aquilo que é o interesse dele. Mas quando você vai ver quem pagou as palestras, quase sempre são palestras no estrangeiro, na linha de lobby para o Odebrecht ganhar obras no Equador, na Colômbia, não sei aonde e tal. Ok, tudo bem, não tem nada de ilegal nisso. Mas, eticamente, não dá para o Lula ficar posando de moralista numa hora trágica dessa que o Brasil está vivendo. Isso é que está ferrando o Brasil. Não é? E o Lula é um dos grandes responsáveis por isso, não é porque ele é o primeiro, não é porque ele é o maioral, não é porque ele é o grande corrupto da vida brasileira, não. É porque a gente vivia esculhambando isso na mão dos outros. Se você lembrar da origem do PT, do Lula, todo mundo era bandido, só eles eram sérios. Então o pecado do pecador, todo mundo perdoa, mas o pecado do pregador, que vive dizendo, olha, eu sou honesto, eu sou honrado, todo mundo é ladrão, vira o que virou.
né, uma questão de corrupção orgânica. Todo o Estado Nacional Brasileiro apropriado para financiar de forma espúria, ilegal e legítima um projeto de poder eterno, porque pelo Lula é eterno. Tá? E o que ele diz nessa frase? Então, em 2022, imagine, estou compridando muita conversa, 2022 a burguesia brasileira joga o Bolsonaro e as suas vulgaridades no mar, porque ele é completamente descartável, ele nunca foi a primeira opção da grande burguesia brasileira, que queria o Alckmin, que aqui para nós era muito mais qualificado, sem dúvida, 1000 vezes o Alckmin, né, do que o Bolsonaro, queria o Meirelles, queria o Amoedo, mas não tem tu, vai tu. Então não queriam era eu, porque bota o dedo na ferida, mostra onde é que estão as coisas, propõe um sistema de imposto que vai cobrar dos ricos, que só no Brasil não pagam, para fazer dizer de onde é que vem o dinheiro para resolver as coisas. Depois de 30 anos de lulopetismo, não sei quantos anos, o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo. 5 brasileiros acumulam a fortuna de 100 milhões de brasileiros. Essa é a grande questão. Então vamos lá, vamos imaginar em 2022. Lá vem o Sérgio Moro, candidato. Experiência anterior, não administrou uma bodega lá no interior do Paraná. A bodega teve muito, sabe o que é bodega, né? Uma vendinha pequena, que é o nome que a gente chama aqui no Nordeste. Então, você acha que ele vem mesmo? Você acha que ele vem mesmo? A grande burguesia brasileira vai experimentar ele, vai experimentar o Luciano Huck, vai experimentar o Dória, que é aquela coisa, a burguesia ela só tem força quando passa a eleição. Na eleição tem esse negócio chato para eles, que é o povo. Então o povo brasileiro é livre. Né? O Lula quer manter o povo cativo e tal, mas o povo brasileiro é livre. Agora, a minha pergunta é, bota o Haddad com essa história todinha que eu acabei de resumir aqui, embora seja cumprida e tem muito mais coisa, para enfrentar o Sérgio Moro. Aí o tema é corrupção. Aí o Haddad, não, porque você perseguiu o Lula, porque não sei o que e tal. Aí o Sérgio Moro vai dizer assim, mas espera aí, o Palocci devolveu 100 milhões de reais, isso é perseguição? Acabou o debate, não é? Isso é que o Lula não quer entender, por quê? Porque para ele, o Brasil que se ferre. Se ele conseguir fazer deputado no PT, tá a vida ganha dele. Isso. Ô Ciro, o Lula diz que você não passa do primeiro turno, mas a gente tem uma forma de aferir a audiência que é o YouTube. E você deu, durante esse espaço que você falou, o dobro de audiência que o Lula deu e nunca foi presidente da República 2 vezes, mas também nunca foi acusado de roubar tanto quanto o Lula foi acusado de roubar. Foi um prazer em falar contigo, Ciro. Muito prazer, obrigado a você, um forte abraço e se cuida, você é muito precioso para os brasileiros. Abraço grande, Ciro, prazer em falar contigo.